de título, o Flamengo pode alcançar o título, mas para ter um ano que vem diferente, tem que pelo menos assegurar a vaga em Libertadores de algum jeito. É também uma responsabilidade para esse trabalho do futuro. Então não tem jeito, não tem como dissociar. Não é só o finzinho do ano, não é o fim de ano do São Paulo. E se não assegurar a vaga, vai ser diferente. Já pensou? Com certeza. Porque faz tempo que o Flamengo não fica. Não vai jogar no Maracanã, mas vai ser um diferente negativo. Olha, mas o Flamengo vai para a Libertadores. Não vai jogar no Maracanã. O Maracanã já está fechado para Comebol, né? Não. Não, ainda não. Não. Fecha quando? Ainda vai ter um jogo... o último jogo é Flamengo e Vasco. O Flamengo não abriu mão de usar o Maracanã. Esse jogo é 12 dias antes da final. Acho que são 10 dias que a Comebol fecha. Não, a Comebol queria 20 dias. Mas não vai ter. Queria 20 dias. Quer envelopar tudo. O Flamengo, não é só envelopar, o gramado, né? O gramado também. Gramado, o Flamengo não abriu mão de disputar o clássico com o Vasco no Maracanã. 12 dias. E ainda queria jogar um jogo, acho que é com o Bragantino. Depois a Comebol falou, não, aí já é demais. Então o último jogo será 12 dias antes da final, Flamengo e Vasco, clássico no Maracanã. Então o professor Celso falando sobre as expectativas do Flamengo para um 2024 diferente, lembrando daquela música, vai ser diferente, porque o Corinthians também quer ter um ano diferente. Porque... essa música não. Se eu não me engano, é Paralamas do Sucesso. Não pede, não. Mas assim, para ser diferente e ser de paz, o desempenho tem que estar aliado ao resultado. Porque senão vai ser igual a todos os outros. Por isso que eu achei que não colou essa história de que esse ano... Estou voltando esse ano, mas não estou. Não vem com essa não, Titi. Essa tá muito ruim. Eu sou mais a versão do Abel. Errei sim. Mudar de ideia faz parte. Mas já passei tempo que eu queria passar com a minha sogra, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus netos. E agora quero voltar ao futebol e mudei de ideia. Podem me chamar de mentiroso. Eu estou feliz. No final, assim, acho que ele foi infeliz na declaração dele. Foi muito veemente, né? Quando ele coloca daquela maneira a situação. Mas que no final das contas é uma história semelhante a outros técnicos, né? O Flamengo chamou. E o Tite também tem um objetivo imediato. Né? E ele até, nos poucos trechinhos que já foram divulgados até agora pela TV do Flamengo, tem uma frase dele que ele fala, tem um sonho, né, que é matemático, que seria o de ser campeão brasileiro, e tem um risco também, que é o de não se classificar para a Libertadores. Que é uma necessidade do clube estar na Libertadores. Então, o Tite também tem um objetivo imediato, né, que é terminar o ano com uma classificação que, no mínimo, leve o Flamengo para a Libertadores e, né, com tudo dando certo para caramba, dispute título brasileiro. Né? Ele está aí entre esse sonho e essa realidade. Mas aí é a minha dúvida, será que ele começa o trabalho pensando no que é melhor para esse momento, para atingir esses objetivos? Acho que sim. Ou já cuida da transição? Ou já planeja o time de 24? Não, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que ele vai cuidar dos jogos, de tentar ganhar os jogos. E aí o tempo de trabalho, as necessidades de colocar um jogador, outro, porque vão acontecendo suspensões, vão acontecendo mudanças naturais no time, vão dando a ele também o dia a dia, a convivência com os jogadores, um entendimento melhor do que vai ser 2024. E é por isso que eu tenho uma dúvida, Rodrigo, se isso que você colocou vai acontecer. Porque ele poderia, de fato, começar com todos esses principais nomes do Flamengo juntos e deixar, para usar a expressão do Tite, o campo falar? Sim. Acontece que se o campo falar que não está bom, o prejuízo pode ser grande. Porque o tempo é curto de recuperação. Exatamente. A necessidade de se colocar na Libertadores diante do que está a tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento, exige que o Flamengo ganhe rapidamente, ganhe jogos. Então, é por isso que eu tenho, por exemplo, uma expectativa, pensando já em possibilidade de um meio-campo. Eu acho que o Vitor Hugo pode ser um jogador... Também teve as suas oscilações no ano. Ele recentemente mas é um jogador que, muito mal, por característica, pode permitir esse equilíbrio. Um jogador que ajuda a construir, que tem vitalidade, que dá vigor ao meio. Verdade. No meio-campo com ele, com Pulgar e Gerson, por exemplo, você parte de uma estrutura que encorpa um pouco mais o setor. A questão é ver como ele está, porque as respostas recentes não foram as mesmas do ano passado e do início dessa temporada. Ao mesmo tempo, tem algumas questões, e aí, para pegar esse gancho que o Barreto trouxe, né? De como vai ser essa avaliação, né, da continuidade de alguns jogadores, porque o Flamengo ele se planejou tão mal para a temporada que ele mesmo não se deu condições de avaliar se alguns jogadores seriam úteis para um novo contrato. O Everton Ribeiro, por exemplo, cara, esse é o melhor exemplo para mim. A diferença de atuação que ele teve nos últimos 2 jogos do Flamengo para o que ele vinha apresentando antes
para mim, é impossível dissociar do que não vinha acontecendo na forma coletiva do time, na parte tática da equipe. Né? E não estou dizendo aqui que o Mário Jorge resolveu o problema tático do Flamengo, mas ele, entre aspas, deu uma simplificada nas funções de cada jogador e isso, por si só, fez com que ele crescesse de desempenho. Será que esse mesmo efeito não será visto com outros jogadores? O próprio Vitor Hugo é um exemplo disso. No meio de toda aquela confusão do Flamengo, dentro de campo e fora de campo, ele, sem sombra de dúvidas, foi o jogador que mais sentiu. Ele caiu muito de produção nos últimos meses. Mas ele é um jogador que tem talento, ele pode se recuperar. Ele foi muito útil até para o Flamengo na última temporada e no início desse ano. Então, pode ser um cara que recupera espaço. O próprio Gabriel, né? Com essa questão dessa rusga, né? Meio que ele teve com o Tite ali, depois de não ter sido convocado para a Copa do Mundo, aquele episódio lá do trailer. Por mais que eu acho que os personagens do futebol passam por cima disso com uma facilidade muito maior do que a gente na imprensa trata, mas pode ser um fator motivacional que estivesse faltando a ele nesse momento no clube, por ter conquistado tanta coisa recentemente, pode ter se acomodado em alguns aspectos. O Pedro foi convocado pelo Tite para a Copa do Mundo, né? Não se sabe qual é o efeito que teve nisso para ele. O próprio Felipe Luiz, cara. Talvez o Felipe Luiz tenha sido o jogador que mais tenha tido manifestações públicas de carinho com o Tite. Nas duas vias, tanto um quanto o outro. Será que essa cisão... Foi um jogador com quem o Tite conversou sobre questões táticas da seleção brasileira para trocar ideias antes da Copa. Mesmo que ele não estando no projeto, né? Para você ver o respeito que ele tem pela leitura do futebol. Eu lembro muito disso, né? O Felipe Luiz joga muito bem as oitavas de final da Copa de 2018 contra o México. O Marcelo volta ao time contra a Bélgica. E existia até uma dúvida se o Marcelo deveria voltar, se não era o Felipe Luiz que deveria continuar. Né? E o Tite fala sobre isso na época, né? Ele é perguntado depois do jogo, e ele até fala que ele levou a dúvida até momentos antes da partida, pela questão do Felipe ter ido muito bem. O Lukaku caindo pelo lado direito do campo. Pois é. E assim, eu sinceramente acho que tudo aquilo que a gente teve de convicção no Flamengo na temporada 2024, amassa, joga fora e espera 2-3 semanas. Eu acho que vai ser por aí. É isso aí, falaram bastante sobre o Tite chegando no Flamengo, falaram sobre o Flamengo ainda ter como possível esse título brasileiro, assim, dá pra sonhar com esse título. Eu acho muito improvável que o Flamengo consiga chegar perto de ganhar. Assim, pode ser que consiga. Eu acho que a vaga direta pra Libertadores é muito, muito provável pelo time que o Flamengo tem. Acho que só cometendo muitos erros que o Flamengo, inclusive, cometeu há pouco tempo, mas cometendo mais erros ainda. E eu acho que isso não vai acontecer com o Tite. Só com esses erros o Flamengo ficaria fora da Libertadores direto. Muito também por como os outros times vêm jogando, assim, o que o Flamengo tem feito. Aliás, o que os outros times têm feito também, né? Que não é nada demais. E que eu acho, inclusive, que aumenta, né, o tamanho desses erros do Flamengo nesse ano. Porque o Flamengo, assim, claramente tinha um campeonato que era bem possível de vencer. O Botafogo tem feito uma campanha muito boa, mas não necessariamente uma campanha, agora, principalmente nos últimos jogos, tão fora da curva, né? Então, assim, o Botafogo conseguiu, de fato, fazer uma campanha muito boa no primeiro turno. No segundo turno já vem cambaleando, principalmente depois da saída do Luiz Castro, mas o Flamengo poderia ter feito uma campanha melhor aí nesse Campeonato Brasileiro pelo time que tem, né? Pelo elenco que o Flamengo conseguiu montar nos últimos anos. E agora com o Tite, por mais que ele chegue falando que a meta é a Libertadores, que o Flamengo vai precisar batalhar bastante para chegar lá, eu acho que ainda é possível o título, mas acho muito, muito improvável. Essa questão que foi até falado aí um pouco sobre ele ter mentido ou ele ter mudado de ideia, eu acho que isso é totalmente irrelevante. Todo mundo muda de ideia o tempo inteiro, os próprios jornalistas mudam de ideia o tempo inteiro, não é muito o forte deles a coerência para determinados assuntos. Então, assim, acho bobo até ficar cobrando esse tipo de situação. Outros treinadores fizeram a mesma coisa. O Mano Menezes, por exemplo, mesmo falou que ia ficar com a família e acabou acertando com o Corinthians. O Renato Gaúcho tinha feito isso também em 2021, disse não ao Corinthians para poder ficar com a família, dizendo ele, e depois foi pro Flamengo. Então, assim, questões que não são, na minha opinião, não são tão relevantes assim. E aí fica parecendo mais uma dor de cotovelo do que necessariamente uma opinião, sei lá, embasada, uma coisa do tipo, pra poder fazer uma análise e tal, né? Mas, assim,
voltando ao assunto principal, que é o Tite no Flamengo, como foi falado agora no final do vídeo, no comentarista do Sport TV, eu acho que, assim, esquece, né? Esquece o que foi feito no Flamengo esse ano, esquece tudo que aconteceu com o time esse ano, e agora recomeça esse trabalho, recomeça um ano, né? Porque, assim, por mais que esteja terminando em 2023, já começa a se pensar em 2024 fazendo algo em 2023, né? O que o Flamengo precisa para agora é tentar, primeiro, a classificação para Libertadores, que eu acho que vai acontecer, como eu falei, e depois ir tentando se organizar minimamente para fazer uma reformulação. Não acho que isso vá ser pauta do Tite no começo. Acho muito improvável que ele mexa em alguma coisa assim agora já em 2023, mas isso com certeza vai ser pauta quando chegar aí o final da temporada. Acho que agora ele vai tentar juntar mesmo os jogadores ali para tentar fazer uma reta final de campeonato boa, conseguir a vaga na Libertadores, como foi dito, e quem sabe, né, tentar lutar pelo título brasileiro. A gente fica por aqui, voltamos no próximo vídeo. Tamo junto, deixa seu like aí e se inscreva no canal se você não for inscrito. Um abraço.